Meus amigos, finalmente estou aqui de volta, portanto, sem mais demora, vamos fazer aqui o antevisão do clássico Sporting Porto. É verdade, estou de volta, estive de férias, não consegui fazer o vídeo a falar sobre o jogo entre o Nacional da Madeira e o Sporting, e o vídeo sobre o Sporting Arouca acabou também por sair tarde. Esse aí, por alguns fatores diferentes, principalmente não me terem deixado de gravar no estádio. Aliás, eu ainda gravei uma parte que postei em conjunto com o vídeo a falar do Benfica. No entanto, depois gravei outra em casa, mas senti que não estava tão bom e não estava tão honesto. E pronto, como eu gostava mesmo de fazer e ainda vou ver outras alternativas para fazer no estádio, vou colocar. Aliás, coloquei o vídeo do jogo com o Arouca e o jogo com o Estrela Benfica no YouTube. Depois fui para Sevilha, fui assistir a um jogo do Betis, o Betis Alavés. Tive uma história gigantesca, não sabia que o estádio do Betis estava em remodelação. Fui para o estádio do Betis, depois na hora do jogo comecei a ver que estava tudo muito calado e aí percebi-me que era no estádio municipal da La Coruja, que é como se fosse o já amor deles. Então fui eu e a minha namorada de autocarro, o autocarro parava em todos os sítios, mas pronto. Gostei muito do jogo do Betis, comprei esta camisola aqui, com o número do Isco atrás, portanto, muito feliz pelas minhas férias. Vou outra vez mais uma semana de férias, logo a seguir ao jogo do Sporting Porto. Portanto, vamos fazer primeiro esta antevisão e o jogo que será amanhã. Vou tentar gravar alguma coisa pós-jogo no estádio. Ainda não sei como é que vou fazer. Eu comprei um microfone e começo-me a perceber que o microfone não tem assim a qualidade que esperava que teria. Portanto, vou ver se calhar com o microfone do iPhone consigo, com alguma edição, fazer um isolamento de som. Mas pronto. O que é que vamos aqui falar sobre o Sporting Porto? Acho que é o primeiro grande jogo da época, retirando a Supertaça, que acaba por ser relacionado com a época anterior, mas que joga sempre na época seguinte. Acho que é o primeiro jogo da época e dará para tirar muitas eleições, tanto de um lado como do outro. Aqui no canal eu acabo sempre a falar mais pelos jogos do Sporting, como eu já vos disse, e como sabem, eu sou sportinguista, mas adoro analisar outras equipas, tanto que, por exemplo, vi o jogo do Casa Pia Porto, e também com alguma leitura e também com alguma análise por parte de outros criadores de conteúdo, comecei aqui a escrever este guião, ainda sem certezas, porque eu apenas vi um jogo do Porto, que foi esse contra o Casa Pia, em que o Porto ganhou 4-0. Vi uma primeira parte, acho que foi logo no primeiro jogo, portanto tenho aqui um espectro a mostrá-lo muito pequeno, mas com o que pude absorver de pessoas que acompanham mais assiduamente o Porto, e mesmo pessoas que fazem esse tipo de análise, vou tentar dar o meu parecer e a minha opinião do que sobre será este primeiro jogo, primeiro clássico entre os dois clubes nesta época. Quais são as primeiras ideias que eu tenho quando penso no Porto Farioli? É pressão alta, é homem a homem, é intransigência posicional, ou seja, os jogadores terem posições específicas e delineadas, como Ruben Amorim, claro que com outro sistema, mas o mesmo tipo de apreço mais pelo jogo posicional, muito forte na recuperação da bola, muito forte na transição ofensiva e se calhar ainda alguns pontos negativos que não foi possível ver, como o ataque posicional. Esse sim, eu acho que ainda é um ponto que não consegui perceber muito bem, mas acho que o Porto terá algumas dificuldades também por conta da característica dos jogadores. E o que é que acontece depois das equipas baterem em primeira fase de pressão? Que honestamente, as equipas contra o Porto chegou, o plano foi aplicado perfeitamente. As equipas não conseguiam ultrapassar aquela primeira fase de pressão e quando conseguiam foi porque o Porto ou já tinha uma vantagem ou então eram instruções, penso eu, óbvias para baixar aqui um bocado o ritmo também do jogo. Acho que o Porto também e Farioli, conhecendo aos poucos o plantel, começa a perceber-se que em termos de ataque posicional não será o grande forte devido às características dos jogadores e opta então, quando é esse ataque posicional,
não fazer muito jogo pelo meio, tentar simplificar ao máximo os processos e tentar não perder bolas no meio. Acho que tem sido um foco muito grande de Farioli, porque nas laterais e com muita gente ali em cima, o Porto perde a bola e rapidamente consegue adquirir. Agora, perderem algumas partes específicas do terreno, especialmente no meio, acho que o Porto não quer isso e Farioli sabe as dificuldades que o Porto teria que enfrentar caso perca ali bolas. No entanto, é um jogo completamente diferente que os jogos que o Porto teve, porque é um grande jogo, é um jogo onde a equipa adversária tem também grande qualidade individual e também tem um estilo de jogo positivo, é uma equipa que o Sporting quer ter bola, quer jogar, não gosta de passar muito tempo sem bola, tem jogadores que também pressionam muito alto, apesar de não irem tanto ao choque, como vem-me logo à cabeça o Froholt, mas também tem jogadores que recuperam muito a bola e correm muito para recuperá-la, portanto será interessante ver se neste jogo Farioli irá adaptar a sua ideia, ou seja, a ideia de pressão alta, de pressão constante, de recuperar logo a bola depois de perder. Será que o Farioli vai colocar essa ideia no jogo contra o Sporting? Ou será uma mistura de mais precaução, saber que o adversário tem outras armas? Farioli, por exemplo, nos jogos da Holanda, ganhou todos os jogos com os ditos clubes grandes, o que faz com que, vendo alguém de fora e que não acompanhou o campeonato holandês, mas faz com ideia que prepara muito bem estes jogos e que se calhar possa fazer algumas mexidas, mas a ideia principal será na mesma pressionar alto, pressionar forte e pressionar a bola o mais rápido possível. Agora aqui a questão que temos que analisar é: será que o Sporting consegue ultrapassar essa pressão e o que é que acontece ao Porto depois de ultrapassarem essa primeira fase de pressão? Depois de passar essa primeira fase de pressão, acho que o Sporting terá muito campo para correr. Ainda por cima o Sporting, que é uma equipa já habituada a jogar em transições ofensivas, é verdade que não tem o Gyökeres, mas pode ter Cão e Luís Soares, com os alas também gostam de ter esse espaço para correr e ainda por cima passando essa primeira fase de pressão com muita gente, acho que o Porto pode sofrer transições de igualdade numérica, o que é difícil de defender e também não pode estar constantemente neste jogo de transições, principalmente com a defesa que o Porto tem atualmente. À cabeça vem o Bednarek, que está a fazer um bom início de época, mas é um central de cintura rija, é um central pouco ágil, é um central que é bom de haver o jogo de frente, ou seja, quando não tem que correr para trás é um central, quando tem que correr para trás é um central que já tem mais dificuldades do que quando tem que chegar na antecipação, quando tem que ganhar a primeira bola. Aí sim o Bednarek é mais forte, mas quando ainda não vimos um Bednarek ter que correr para trás, um Bednarek que tem que lidar com velocidade, tem que lidar com bolas no espaço. Ainda não vimos esse tipo de Bednarek, apesar de estar a fazer uma boa dupla com o Noé Pérez neste início da época. Vamos ver se o reforço de Kivior será para lateral esquerdo ou para a central. Ele pode fazer os dois, na minha opinião será mais para lateral esquerdo, porque o Kivior é um jogador com um bom toque de bola, não tem tanto aquela fisicalidade como algumas pessoas pensam, mas é um jogador muito inteligente, com intensidade também de Premier League. É um jogador que fez, se calhar, 20, 30 jogos o ano passado com o Arteta, e a Arteta vai contratar um jogador de 60 milhões para substituir o Kivior, que é o Nkapie, do Leverkusen. Portanto, demonstra ainda a importância que o Arteta dá ao jogador e a qualidade que o jogador tem, porque o tem. Por isso é que o Porto vai pagar o que vai pagar por ele. É certo que ele vem com empréstimo, mas para o ano irá ter que pagar o que está estipulado, que penso que seja 24 milhões no total, ou 24 mais bónus, é o que eu tenho visto no Twitter, não sei. O Porto também está com algumas dúvidas, não se sabe se Samu vai jogar ou será de Luke de Jong, e não se sabe se será PP ou William. Honestamente, acho que é uma boa notícia o Samu não jogar, porque o Samu é um jogador perfeito para Farioli, principalmente nesta fase de pressão. No entanto, não digo que De Jong seja um mau jogador, porque não, é um bom jogador. E ainda por cima, no ano passado jogou contra o Sporting, o PSV Sporting, e o Diomande, que é o melhor central de cabeça, não ganhou uma bola de cabeça ao Luke de Jong. O Luke de Jong baixava a bola, fazia com que a equipe respirasse. Portanto, ainda por cima, sem Diomande, será Devas a ter essa função, não saber como é que irá fazer. A verdade é que o Porto não pode pressionar, nem vai pressionar da mesma maneira que se tivesse Samu
em vez do Luke de Jong. Ainda não se sabe, mas eu acho que o Samu não irá jogar. Se jogar será outra coisa completamente diferente, dará muito aquela profundidade, dará muito trabalho na primeira fase de pressão, é um jogador muito combativo. O Porto perde sim no jogo aéreo, mas acaba por ganhar muito mais coisas e coisas mais importantes para Farioli, na minha opinião. E do lado direito é a questão de PP. Eu pessoalmente gosto de PP, mas acho que o Liam Gomes, ainda por cima com espaço e com um jogo que é normal ter mais espaço, será muito importante para este jogo. É um jogador também algo intenso, apesar de ter vindo do Brasileirão, é um jogador algo intenso, principalmente na primeira fase de pressão. Eu acho que é outra característica dos extremos do Porto, e que estou curioso para ver, é depois de ser passada a primeira fase de pressão, como é que eles fazem a recuperação defensiva, essa transição defensiva, porque tanto Borja, tanto William não parece ser um jogador que não parecem ser jogadores que gostem de recuar e que consigam recuperar a posição e que façam aquela contrapressão. Parecem-me sim jogadores que efetivamente são bons a fazer a primeira fase de pressão, mas depois de passarem essa fase de pressão terem que retornar tudo para trás. Eu acho que o Porto teve algumas dificuldades, principalmente com o Gil Vicente César Peixoto, que é um bom treinador e que viu ali algumas coisas que no futuro muitos outros treinadores vão pegar, principalmente o congestionar muito o jogo central e obrigar um jogo de cruzamentos do Porto. Principalmente não deixar o Alan Varela virar-se. O Alan Varela é um bom médio, mas tem muitas dificuldades quando está de costas para o jogo. Que eu acho que será também um ponto importante pelo Rui Borges, que saberá bem melhor que eu, será congestionar muito a Lavarela e não permitir que se vire de frente para o jogo. Porque o Lavarela de costas para o jogo nunca apareceu, e ainda por cima nesta época, e mesmo a anterior com o Anselmo, e nunca me pareceu ser um jogador confiável para jogar ali naquele primeiro construtor, quase um 6. Agora, a primeira fase de pressão do Porto é completamente avassaladora, tanto seja com De Jong, é um perfil diferente, mas também impressiona. Tem Samu, aquela dupla de interiores com Gabri Veiga, que está a melhorar a olhos vistos em níveis físicos. Gabri Veiga e Vrold, que tem sido a contratação do Porto da época. Para mim é um jogador que faz tudo, marca, assiste, pressiona, é bom fisicamente, portanto é um jogador que faz tudo e foi uma grande contratação. Eu que sou apologista, por exemplo, a recrutamentos no país, para países nórdicos, acho que o Porto tem ali um jogador que não irá durar mais que uma época, é um jogador completamente para a Premier League, para clubes grandes de Premier League. E existe a questão de Rodrigo Moura, que fala-se muito, pode ir para a Arábia, é uma pena, não acho que seja positivo, mas também percebo, se me oferecessem o que eu estão a oferecer ao Moura, eu também não pensaria duas vezes e iria. Mas é uma questão parecida com o Mainu. Mainu, que também fala-se que pode sair do United, mas é um jogador que toda a gente sabe que tem a qualidade que tem, já demonstrou a qualidade que tem, só que os treinadores, tanto um como do outro, são muito intransigentes no que toca ao seu modelo. E desde o Zoom, ou o jogador se adapta ao modelo, se o jogador não se adaptar, o treinador não vai fazer o sistema adaptar-se ao jogador. Mainu não joga nem no meio campo, nem interior, e Moura também não vejo jogar ali nem no lugar de Borja Sainz, nem no lugar de Gabriel Veiga e muito menos de Vrold. Entrou algumas vezes para a direita, mas também é um jogador que entra, nota-se que quer provar o que é que tem, está a forçar tudo, tudo muito forçado. Também é um jogador de 18 anos, muita coisa em cima dele, fala-se de muitas coisas. Fico muito triste por se Moura for para a Arábia, mas percebo completamente. E para o Porto acho que é benéfico, porque acaba por pagar o mercado todo. O Porto vendeu muitos jogadores no ano passado, mas com esta venda de Rodrigo Moura acaba também por fazer um encaixe muito importante aí, ainda a pensar nos reforços futuros, para além do Pablo Rosário e do Kivior, que foi contratado recentemente. Fala-se ainda de Taylor, do Ajax, portanto é um jogador também caro, na ordem dos 20, 30 milhões. Será um jogador que o Porto precisa de se calhar encaixar antes de voltar ao mercado. E pronto, relativamente ao Sporting, e relativamente aqui ao jogo contra o Nacional, eu estava na Isla Mágica e só vi o jogo através do telemóvel, não consegui ver muito bem, mas retirei aqui alguns pontos depois de rever o jogo novamente. O ponto principal do jogo é Pote magistral, Pote de ouro. Pote finalmente está a dar lampejos do que Pote realmente pode dar nesta época. Uma primeira parte de muitas dificuldades, e o Pote sempre foi aquele jogador que
não aceitava, não notava-se que não estava feliz, queria ir, mesmo a jeito do pote, reclamar com o árbitro, não sei o quê, e acaba por mandar uma bola ao poste, acaba por rematar e salva em cima da linha, faz os 3 golos bonitos, principalmente o último e o segundo são golos espetaculares, faz um cruzamento que é só pôr o pé para Arder, que é um bom gol de Arder, mas é um cruzamento também espetacular. Portanto, fico muito feliz do Pote finalmente as coisas estarem a correr bem depois do início da época que teve. Ele que notou-se, por exemplo, no jogo com o Aroca, muito nervoso, a rematar em força que nem é nada do Pote, e aqui já se notou os passos para a baliza. E será muito importante o Pote, principalmente para segurar a bola, para rematar, mesmo para fazer golos. Pote será muito importante aqui para este jogo do Porto. Dos 2 alas, o Geni, mais um jogo apagado. Kenda entrou depois para o lado esquerdo, para Mangas, mais um jogo apagado. Dos 3, quem desequilibrou mais é Mangas, tem sido uma surpresa para mim. Não pensava que Mangas fosse entrar tão bem na equipa, parece que já joga lá há mais tempo. É verdade que ele também está com aquele momento de tudo lhe corre bem, ele faz uma finta, corre-lhe bem, faz um cruzamento, corre-lhe bem. Ele tem ali situações em que, por exemplo, acho que foi para o Yulman, faz um grande cruzamento e o Yulman falha por pouco, mas está naquele mood de confiança toda, esplendor físico, portanto, acho que também será importante aqui, principalmente para o jogo aéreo e para os detalhes físicos contra o jogo do Porto. Gostei do jogo de Soares, acho que Soares será importantíssimo e fulcral neste jogo contra o Porto. Soares é um jogador, pá, eu gosto mesmo da contratação de Soares. Pressionou o jogo todo, deu-me muito ao jogo, foi uma dor de cabeça enorme. Falhou golos, falhou, mas deu um golo, aquele que toca calcanhar para o pote, é classe pura, é classe pura. O outro gol depois foi anulado por supostamente o Vajani estar fora de jogo. Mas pronto, gostei muito do Soares, acho que será muito importante, principalmente para sair da pressão do Porto. Acho que para conectar tanto Trincão, Pote e Mangas do outro lado será muito importante. E para também pressionar o Porto, porque ainda não vimos um Porto pressionado, não vimos um Porto a sair a jogar baixo desde trás, acho que será muito importante o Soares. Eu acho estranha a pressão dele, porque ele parece que nem está bem a olhar para o jogo, parece que não está bem coisa. Do nada faz um sprint e rouba a bola e ou cava um penalti ou consegue se antecipar. Pá, é um jogador que não tinha, pelo que li, sabia que era bom na pressão, mas não tinha noção que era este jogador tão rato de área, tão perspicaz. Eu estou mesmo a gostar de Soares e a possível substituto de Arder será Ioannidis. Será interessante ver esta competitividade. Eu acho que vou falar em específico do Arder depois no outro jogo. De todas as variáveis, será muito importante os centrais do Sporting também para ultrapassar esta primeira fase de construção. Tanto Inácio como Debast. Debast fez um excelente jogo contra o Arouca, agora Inácio fez um excelente jogo contra o Nacional. São jogadores algo parecidos, como disse, mas muito bons a construir, e será muito importante para colocar bolas nas costas, para colocar bolas entre linhas, para colocar um passe perfeito. Acho que será muito importante para o sucesso do Sporting ultrapassar esta primeira fase de pressão do Porto. Eu acho que será um jogo 50-50, honestamente. O Porto vem com os índices físicos e mentais no topo, também o Sporting tem ambos só vitórias, tem dado espetáculo, dado golos. Acho que vai ser um jogo muito interessante. Na minha opinião, o Rui Borges poderá planear melhor este jogo, porque o Rui Borges é muito perspicaz nestes jogos grandes, como Farioli pôde ser na Liga Holandesa. Com o Ajax ganhou todos os jogos grandes, mas a Liga Holandesa tem sempre aquela questão de os treinadores nunca mudarem muito o plano de jogo, ser sempre basicamente aquele. E o Rui Borges é um treinador muito perspicaz e muito analista no que toca a analisar os pontos fortes e fracos das outras equipas. Portanto, estou muito entusiasmado para este jogo. Acho que vai ser um grande jogo. Eu vou estar presente no estádio, vou-vos tentar gravar um pós-jogo para vocês e pronto, basicamente é isso. Vou tentar já pôr o jogo, este vídeo, na sexta-feira. Digam o que é que acham. Eu vou fazer outro a falar do caso do Arder. Portanto, é isso. Obrigado por estarem aí, por acompanharem. Os reels e os vídeos no TikTok vão voltar. Portanto, fui com esta camisola magnífica.